Pessoal, iniciamos aqui Literatura Contemporânea 3. Aqui nós vamos ver os autores contemporâneos. É bastante gente, mas muito legal. Preste atenção aí. Bom, galera, estamos aí de volta com a nossa literatura brasileira, tá? Literatura contemporânea. Vamos para a última parte agora, a parte 3, que é trabalhar o quê? Alguns autores contemporâneos, bons com ou sem rótulo, tá? Eu vou trazer aqui os autores contemporâneos que têm uma qualidade, que são importantes para a literatura brasileira. Nosso primeiro autor é Mário de Miranda Quintana. Ele nasceu em 1906 em Alegrete e morreu em 1994 em Porto Alegre. Ele morreu com 88 anos, foi poeta e tradutor e jornalista. As suas obras têm uma grande qualidade na poesia. Nós já vimos Mário Quintana lá na escola literária, né, na segunda fase, mas ele, contemporâneo, continua escrevendo. Tá? Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Outro autor muito importante é Nelson Falcão Rodrigues, ou Nelson Rodrigues. Ele nasceu em 1912 no Recife e morreu em 1980 no Rio de Janeiro, com 68 anos. Ele foi jornalista e escritor, tido como o mais influente dramaturgo do Brasil. Sua primeira peça foi A Mulher Sem Pecado, que lhe deu os primeiros sinais de prestígio dentro do cenário teatral. O sucesso mesmo veio com Vestido de Noiva, que trazia em matéria de teatro, uma renovação nunca vista nos palcos brasileiros. São 3 planos simultâneos: realidade, memória e alucinação construíram a história da protagonista Laide. As inovações estéticas da peça iniciaram o processo de modernização do teatro brasileiro. Então, Nelson Rodrigues diz: sou um menino que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca foi outra coisa. Nasci menino e hei de morrer menino. E o buraco da fechadura é realmente a minha ótica de ficcionista. Sou e sempre fui um anjo pornográfico, desde menino. Isso aqui é do canal do YouTube, meu Nelson Rodrigues favorito, ok? Outras situações dele. A prosa de Nelson era realista e, tal como os realistas do século XIX, ele criticou a sociedade e suas instituições, sobretudo o casamento. O erotismo está muito presente na obra dele. Obra vasta com peças de teatro, romances, contos, crônicas e novelas e séries. A Vida Como Ela É. Muito interessante essa série. Muitos filmes também foram produzidos com base em sua obra. Aqui temos a foto do Nelson Rodrigues. Rubem Braga. Nasceu em 1913 em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e morreu em 1990 no Rio de Janeiro, com 77 anos. Foi escritor, lembrado como um dos maiores cronistas brasileiros. Antônio Carlos Calado. Nasceu em 1917 em Niterói e faleceu em 1997 no Rio de Janeiro, com 80 anos. Foi jornalista, romancista, biólogo e dramaturgo. Estreou na literatura em 1951, mas sua produção na década de 1950 consiste basicamente em peças teatrais, todas encenadas com enorme sucesso de crítica e público. Sua obra é composta por peças de teatro, romances e reportagens. Guarupi é uma das suas obras mais conhecidas. Josué Guimarães. Nasceu em 1921 em São Jerônimo e faleceu em 1986 em Porto Alegre, com 65 anos. Tornou-se famoso nacionalmente por seus romances, mas foi jornalista, comentarista, diagramador, ilustrador, entre profissões. Foi também eleito em 1951 vereador mais votado de Porto Alegre. Tambores Silenciosos é uma das suas obras mais conhecidas. Paulo Mendes Campos. Nasceu em 1922 em Belo Horizonte e faleceu em 1991 no Rio de Janeiro, com 69 anos. Foi escritor e jornalista. Escreveu principalmente poemas e crônicas. Alfredo de Freitas Dias Gomes. Nasceu em 1922 em Salvador e faleceu em 1999 em São Paulo, com 77 anos. Foi romancista, dramaturgo, autor de telenovelas e membro da Academia Brasileira de Letras. Entre suas obras mais conhecidas estão O Pagador de Promessas e O Bem Amado. Dias Gomes, trouxe a peça O Pagador de Promessas, sendo ela dividida em 3 atos.
sendo que os 2 primeiros ainda são subdivididos em 2 quadros cada um. A história se passa na cidade de Salvador, já em processo de modernização. A personagem principal, o sertanejo Zé do Burro, deseja levar uma grande cruz até o interior da igreja de Santa Bárbara para pagar uma promessa, e ao longo do trajeto sofre com as mentiras, com a corrupção e com a ganância da sociedade. Outra obra bem famosa dele é O Bem Amado, que conta a história do prefeito Odorico Paraguaçu, que tem como meta prioritária em sua administração na cidade de Sucupira, a inauguração de um cemitério. Ele é apoiado pelas irmãs Cajazeiras, com as quais o político viúvo mantém relações muito próximas. E tem em Vladimir Tonico Pereira, dono do único jornal da cidade, seu principal opositor. Fernando Tavares Sabino. Nasceu em 1923 em Belo Horizonte e faleceu em 2004 no Rio de Janeiro com 81 anos. Foi escritor e jornalista, tendo também exercido atividades como cineasta. Entre suas obras, vale a pena conferir O Menino no Espelho, O Grande Mentecapta e O Homem Nu. Lígia Fagundes Telles. Nascida em 1923 em São Paulo. Seu esposo é o jurista Godofredo da Silva Telles Júnior. Foi seu professor na Faculdade de Direito. Ela possui uma vasta obra composta por romances, contos, crônicas e poemas. Aqui algumas das suas obras: Ciranda de Pedra, onde ela foi gravada e regravada, para a televisão. Osmão da Costa Lins. Ele nasceu em 1924 em Vitória de Santo Antão e faleceu em 1978 em São Paulo, com 54 anos. O seu livro de destaque é Os Gestos. Rubem Fonseca. Nasceu em 1925, em Juiz de Fora. É contista, romancista, ensaísta e roteirista. Precisou publicar 2 ou 3 livros para ser consagrado como um dos mais originais prosadores brasileiros contemporâneos, com suas narrativas velozes e sofisticadamente cosmopolitas, cheias de violência, erotismo, irreverência e construídas em estilo contido, elíptico, cinematográfico. Reinventou entre nós uma literatura de suspense e ao mesmo tempo clássica e pop, brutalista e sutil. Entre uma de suas principais obras, Agosto, recomendo, é uma obra excepcional. Rubem Fonseca faz nesse romance uma narrativa policial. A história não é só o pano de fundo, transcorrendo em agosto de 1954. O livro apresenta os vultos históricos daqueles episódios que culminaram com o suicídio de Getúlio Vargas, como se fossem protagonistas do próprio romance. E outra obra muito interessante dele é Feliz Ano Novo. É um livro de contos. Ariano Vilar Suassuna. Nasceu em 1927 em João Pessoa e faleceu em 2014 no Recife, com 87 anos. Formado em Direito, foi dramaturgo, romancista, ensaísta e poeta. Autor de O Alto da Compadecida, foi um defensor da cultura do Nordeste brasileiro. Então, aqui eu tenho um trecho dele que saiu no YouTube. Posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele mesmo menino que, perdendo o pai, assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra sua morte através do que faço e do que escrevo, oferecendo-lhe esta precária compensação e, ao mesmo tempo, buscando recuperar sua imagem através da lembrança dos depoimentos dos outros, das palavras que o pai deixou. Luiz Fernando Veríssimo. Nasceu em 1936 em Porto Alegre. É escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista. Já foi publicitário e revisor de jornal. É ainda músico, tendo tocado saxofone em alguns conjuntos. Algumas obras dele que é muito importante. Ele tem mais de 60 títulos publicados e um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos. É filho também do escritor Érico Veríssimo, que nós já vimos a sua vasta obra.
seus personagens, Ed Morte, Velhinha de Taubaté, Analista de Bagé, As Cobras, A Família Brasil, Dora Avante, são muito conhecidos. As suas principais obras estão aqui. Comédias para ler na escola, Sexo na Cabeça, As Mentiras que os Homens Contam, todas as histórias do Analista de Bagé, A Mesa Voadora. Então ele tem esse conhecimento muito grande. Moacir James Clear nasceu em 1937 em Porto Alegre e faleceu em 2011 em Porto Alegre. Formado em medicina, trabalhou como médico especialista em saúde pública e professor universitário. Sua obra consiste de contos, romances, ensaios e literatura infanto-juvenil. As principais obras dele: O Centauro no Jardim, obra muito interessante, Pai e Filho, Filho e Pai, e A Mulher que Escreveu a Bíblia, outra obra magnífica. Chico Buarque nasceu em 1944 no Rio de Janeiro. Francisco Buarque de Holanda é um músico, dramaturgo e escritor. É conhecido por ser um dos maiores nomes da música popular brasileira. Então, uma das obras de Chico é Meu Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma menina com medo do medo, uma menina amarela de medo, que transforma a fantasia dos contos em sua própria realidade, chegando ao ponto de não brincar, não se divertir, não comer, nem mesmo dormir, enfrentando o desconhecido, o lobo. Ela supera medos, inseguranças e descobre a alegria de viver, com sensibilidade. Chico Buarque constrói um texto no qual aparece com transparência o valor mágico que o autor atribui à palavra e não só trata como maestria nossos medos, como também ensina as crianças a superar suas fobias. Calabar, o elogio da traição. Calabar é o título da peça de teatro musicada escrita em 1973 por Chico Buarque e Rui Guerra. Na peça, Domingos Calabar passa de comerciante que visava o lucro e que por isto traíra os portugueses e colonos brasileiros, para um quase-herói, que tinha por objetivo não o ganho pessoal, mas o melhor para o povo brasileiro. A intenção dos autores, porém, não era denunciar um erro histórico, nem tinha a pretensão de promover uma revisão. O alvo era justamente o próprio regime militar, sua censura, os veículos de comunicação, que, engessados pelas versões dos fatos, sempre acordes com o sistema, passavam ao povo imagens que precisavam ser questionadas em sua veracidade. Budapeste. Budapeste, como José Milker Viniski diz na contracapa do livro, torna-se poesia no instante em que acaba. A obra é uma inventividade de linguagem poucas vezes vista na literatura brasileira. O enredo é sobre José Costa, um escritor fantasma que conhece Kriska, em Budapeste, e começa uma relação com ela ao mesmo tempo em que aprende o húngaro. Aos poucos, a língua na boca das personagens vai se tornando o monumento da linguagem poética construída, palavra a palavra, em um jogo alucinado entre José Costa, sua esposa Wanda e seu novo amor, Kriska. Essas três instâncias de linguagem, como um calendoscópio, buscam se encontrar, mas fracassam em cada tentativa. Caio Fernando Abreu nasceu em 1948 em Santiago e faleceu em 1996 em Porto Alegre. Foi jornalista, dramaturgo e escritor. Apontado como um dos expoentes de sua geração, a obra de Caio Fernando Abreu, escrita num estilo econômico e bem pessoal, fala de sexo, de medo, de morte, principalmente de angustiante solidão. É considerado um fotógrafo da fragmentação contemporânea. Algumas das suas obras aqui, Morangos Mofados é muito conhecido, tá? E ele tem vários livros publicados. Marcelo Rubens Paiva nasceu em 1959 em São Paulo. É escritor e jornalista. Então, Rubens Paiva escreveu em 1982 o livro Feliz Ano Velho. É um livro que trata de um relato verdadeiro do acidente que deixou Marcelo tetraplégico há poucos dias do Natal de 1979. Jovem paulista de classe média alta, vida boa, muitas namoradas, estudante de engenharia agrícola na Unicamp, ele vê sua vida se transformar num pesadelo em questões de segundos.
Durante um passeio com um grupo de amigos, Marcelo, de farra, resolve dar um mergulho no lago. Meio metro de profundidade. Uma vértebra quebra. O corpo não responde. Começa ali, naquele mergulho, a história de Feliz Ano Velho. Em 1912, ele lançou uma outra obra que foi transformada em filme, que é E aí, Comeu? São retrato de um mundo masculino perdido, decadente, mas que ainda existe. Homens que não conseguem ocupar seu novo lugar diante das mulheres que amam, mas fingem ignorar ou desmerecer. Mas se souber escutar, também são capazes de revelar o medo e a solidão que também enfrentam. Mas tiradas divertidas e impiedosas que acompanham o chope entre amigos. Uma obra bem interessante. E aqui nós terminamos a nossa literatura contemporânea. Tem muito mais autores, mas aqui eu tentei trazer os mais importantes. Terminamos aqui literatura contemporânea 3. Vamos ver depois literatura africana. Aqueles autores Moçambique, Angola, muito importante, porque é uma literatura mais atual. Vamos lá então. Pessoal, se inscreva, deixe seu like, bate o sininho aí. Beijo para vocês.